execução fiscal estourou para cima de algum parente, amigo, ou até mesmo por cima de você, meu caro colega advogado. Meu nome é Pedro Isaac, sou advogado tributarista. Nesse canal não dou conselhos a pessoas físicas, a pessoas que estão aí lutando contra o Estado, porque aconselhamento você tem que buscar de maneira técnica adequada ao seu caso, tá? Com um advogado de sua confiança. Eu quero fazer esse disclaimer, né? Acho que essa é a palavra correta aí que o pessoal utiliza, porque senão, eventualmente, alguém pode entender que estou dando conselho a pessoas que não são situações hipotéticas. Aqui eu trabalho com situações hipotéticas, de maneira que eu possa ajudar principalmente profissionais da área do direito a entender melhor o universo da execução fiscal. Então, vamos lá. Redirecionamento da execução fiscal. Como é que esse bicho funciona? Passa a vinheta e vamos entender comigo. Redirecionamento da execução fiscal necessita exatamente de dissolução irregular ou, no meio da execução fiscal, atos de confusão patrimonial. Esse é mais difícil, tá? Até que se prova que focinho de porco na tomada dá um trabalho, isso é mais fácil de defender. Agora, excesso de poderes, né? Você está ferindo o estatuto da empresa. Se você é um sócio administrador, gerente, está agindo com excesso de poderes, você pode atrair para si a responsabilidade tributária superveniente e redirecionar a execução fiscal contra você. Mas a hipótese mais fiel e segura disso acontecer é a dissolução irregular. Ponto. Tá, que é a dissolução irregular de maneira rápida? É quando você quer finalizar uma pessoa jurídica, uma empresa, e a faz de maneira errada. Qual que é a maneira correta? Paga tudo, liquida, né? Paga tudo a liquidar, dá baixa, zerou, acabou. Essa é a maneira mais correta. Qual seria a outra maneira correta? Dá baixa na junta comercial, realiza a liquidação, tá? Faz uma ata mostrando, olha, esse era o ativo da empresa, esse era o passivo, a empresa era de responsabilidade limitada, patrimônio pessoal do sócio, não tinha nada a ver com essa bodega, nada, isso deu errado, eu quero nunca mais mexer com isso de novo, daqui 1 ano, 2, você inicia de novo o mesmo negócio. Mas você vai lá e liquida a empresa, seguindo a ordem da lei de falências, e você vai... Quem é o credor? Primeiro, trabalhista, o advogado agora também está junto com o trabalhista, depois você paga os tributos, tem a questão do remanescente, né, de tributos, uma coisa que vence aqui, outra colar. Você vai pagar também aí os credores criografários, a medida do ônus que está gravado ali, enfim, você vai respeitar a ordem de pagamento. Ok, isso é aceito, isso é um bom argumento de defesa. E a terceira maneira, decreta a autofalência, deixa a coisa moer por si só, entendeu? E agora se resolve. E não feche as portas do dia para a noite. Decrete autofalência. Você vai livrar o seu patrimônio pessoal a depender do pepino que você se enrolou com essa empresa. Bom, esse é o redirecionamento. O que pode acontecer, suponhamos você, advogado, que a sua mãe ou seu pai é sócio de uma empresa e de repente tudo deu errado e agora redirecionamento da execução fiscal. Ou melhor, as coisas estão dando errado, estoura uma execução fiscal, que é redirecionamento a gente já falou, e essa execução fiscal já coloca o teu pai como corresponsável. E aqui é situação hipotética, tá? Vocês não me peçam conselhos em caso prático, pelo amor de Deus. Eu não vou dar conselho em caso prático para vocês. Procurem, se você é uma pessoa que você não é advogado, procure um advogado de sua confiança. Se você é um advogado, você fecha parceria comigo. Mas não vou dar conselho em caso prático, porque dependendo do pitaco que eu der ali, sem ter compreensão exata do que está ocorrendo, e isso só vou ter compreensão após contratação, óbvio, né? Ninguém vive de ar, né? Apenas de ar. Eu não vou dar pitaco em questões assim, não adianta, tá bom? Situações hipotéticas eu posso ajudar. Hipoteticamente, foi colocado como corresponsável vosso pai, causídico. E o vosso pai olha para você após pagar 5 anos de faculdade, 15 cursinhos, para você passar na segunda fase da OAB, e depois de 4, 5 anos você passou na segunda fase da OAB, seu pai olha para você e fala, inútil, me ajude agora, por favor, porque eu estou com a corda no pescoço. Seu pai carinhosamente se dirige a você assim. Se fosse sua mãe, pediria, filhinho, consegue me ajudar, por favor? Você, dócil, amoroso, diz, eu irei enfrentar a execução fiscal, pegarei na gola do fisco e vou tirar o teu nome dessa corresponsabilidade. Aí você se pergunta, como isso? Como é que faz isso? E cá estamos nós, em um tom até descontraído hoje, para te explicar o que poderia ser feito. Bom, o que eu faria numa situação dessa?
Entendendo que tua mãe não age de má fé, ela não poderia estar lá como corresponsável se a responsabilidade da pessoa jurídica é limitada. Exatamente. 135 do CTN. Tá escrito CDA aqui? Pera aí. 135, anota aí. 135. E você vai olhar o inciso terceiro, ela é sócio, gerente, administradora, o que quer que seja. Não repara a letra horrível. A letra já é feia para fazer em português. E algarismo romano, então, aí lascou, né? Mas tá bom. 135, inciso terceiro, CTN. Ela tem que ter agido com excesso de poderes, né? Situação hipotética da senhora, sua mãe e do seu pai. Agiu com excesso de poderes, violou normas, estatutos, contrato social, né, pintou e bordou, misturou o patrimônio, já pode ser incluso ali na CDA bonitinho, né, como um corresponsável tributário. Só que agora é que começa o advogado. O advogado mora onde? Nos detalhes. É o advogado que mora nos detalhes. Vamos lá. Como que a gente enfrenta essa situação aqui agora? Como que eu enfrentaria isso aqui? Se a CDA é o título que embasa a execução fiscal, e ela tem que ser dotada dos elementos de certeza e liquidez, uma presunção relativa, eu quero e gostaria de elidir essa presunção caso não tenha seguido o devido processo legal. É porque nós não somos bonzinhos, não. Mas eventualmente agiu com excesso de poder. Mas seguiu o devido processo legal para colocar lá? Deu direito de defesa, ampla defesa, contraditório? E aqui vai a primeira dica. Olhe para CDA. Isso daqui. Antes dela, nós temos um procedimento. Se você quiser chamar de processo administrativo, por que não? O de Brito Machado II admite chamar o procedimento administrativo de processo, porque, na verdade, processo é a somatória de procedimentos de maneira concatenada, seguindo ali uma certa normativa, etc, 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 e você vai ler depois. Pois bem, o processo ADM. Isso daqui tem que estar às claras para você. Não é obrigação da entidade tributante juntar no processo. Não. Ela tem que colocar CDA bonitinha, peticionar, pedir a citação, etc, etc. Agora, no devido processo legal, você pode ter acesso. Como que o nome da minha querida mãe foi parar numa execução fiscal como corresponsável de uma empresa que ela é sócia e de responsabilidade limitada só porque ela usou o carro da empresa para buscar o meu primo, o meu sobrinho no colégio? Você tem que se perguntar. Aí você vai pedir o quê? Cópia. Você vai chegar na prefeitura, no estado, né? Você vai chegar aí no órgão estatal, na Cefaz, ser munido da sua OAB, procuração, chega lá, uma PGFN, você vai pedir pela internet, não regularize, vai juntar documentos e dizer o seguinte: eu quero a cópia integral do processo administrativo. Tem prazo. Alguns prazos são 10 dias, outros são 15 dias. Agora, e se acontecer uma penhora, mesmo respeitando o prazo legal, a depender se o teu estado, o teu município coloca um prazinho mais estendido para te dar esse processo administrativo, você vai direto no balcão, pede a cópia do processo. Eles vão te negar e dizer o seguinte: 40 dias. 40 dias, o dinheiro já sumiu das contas da tua mãe, já está pagando dívida que nem a dela. Você vai esperar isso acontecer? De maneira nenhuma. Ou às vezes vai acontecer como eu vi, já presenciei. Eu fui lá retirar cópias do processo com o cliente. E na hora que eu cheguei lá, eu tive a maravilhosa notícia de que os documentos estavam sendo migrados de um lugar para outro, dentro da prefeitura, e não tinha como acessar a cópia do processo. Isso para um advogado chega assim, ó, brilhar os olhos. A gente fica acalorado. Não tem como pegar o processo que colocou a pessoa como corresponsável, como... Não tem. E agora? Faz uma solicitação e aguarde. Oh, maravilha, maravilha. Você sai munido dessa informação, habeas data. Lindo, bonito, aquele habeas data comendo como fogo. Entra com habeas data solicitando. A bonita da prefeitura não vai encontrar esse documento. Existem pilhas e mais pilhas, poucos servidores. Eles não vão te entregar o documento. E aí, o que você faz com isso? Cerceamento de defesa, excelência.
Eu precisaria dessa informação para poder provar que houve um cerceamento de defesa também no devido processo legal, administrativo ou qualquer outra falha. Eu tenho direito de ver a cópia desse processo cuja minha mãe não participou, que ela não foi intimada, que não ocorreu de maneira correta. Aí você não vai dizer sua mãe, né? Sua cliente, você é o causídico, você é o procurador, o sujeito passivo, mas não é sujeito passivo, não tem vínculo jurídico. Pode entrar no outro lado com a ação para desconstituir essa relação jurídico-tributária, mas vai defender com base no cerceamento. Olha, não pode, não poderia estar aí. Então você já tem uma tese. Você já tem uma tese. Encontrou o processo administrativo. Muito bem. Vamos analisar o processo administrativo? CDA e processo administrativo um espelho do outro. Né? CDA está o resumo do que é necessário. O processo administrativo está o passo a passo. CDA, bateu o cara crachá, tá batendo? Não, não tá? Achamos mais uma falha. Opa, o advogado morando nos detalhes, de novo. Aí você vai pegar, né, a ausência desse reflexo da CDA e o processo administrativo, porque tudo é um devido processo legal. A CDA é o finalmente do devido processo legal. Se não refletiu aquilo que foi averiguado, como surge uma CDA do nada? Oh, meu Deus, como surge? Surge, viu? E surge, pode ser o teu caso. Aí você pega e vai atacar as presunções relativas de certeza e liquidez. Estão todas fulminadas. Não deveria ser assim. E Deus abençoe que você tenha êxito. Agora, foi feito o devido processo legal. Olha, tá lá, CDA, cara crachá, bonitinho. Mas esse devido processo legal correu a revelia de sua mãe, que foi citada em um endereço que não era dela, um endereço antigo. E agora? Ela mandaram a carta, tentaram citar, depois já fizeram a citação por edital. Aí você dá uma olhada. Ela declara imposto de renda? No imposto de renda, quando aconteceu o processo administrativo, tinha o endereço atualizado? Então, faltou o quê? Faltou zelo. Faltou zelo para encontrá-la. Faltou o necessário, faltou um pouco mais de cuidado, uma busca nos sistemas públicos que eles teriam acesso. Público não, privado, desculpa. Aqui, reconstituir aqui. Eu, dada a declaração de imposto de renda, não é público, mas eles conseguiriam, o ente público conseguiria acessar o local, o endereço. Conseguiria, sim, para fazer o devido processo legal. Aí não fez. Vai ter que desmanchar tudo. Olha só que bonitinho. Vamos desmanchar tudo e fazer certo? Acontece que, talvez, agora já não dá mais para lançar o crédito tributário contra sua mãe como corresponsável, ou se era o processo administrativo para a formação da CDA, talvez agora já tenha passado tempo suficiente para ocorrer a prescrição. De um lado tem a decadência, do outro tem a prescrição. Você abraça qualquer uma das duas, entendeu? Deixa mesmo assim um abraço bem gostoso e, seja feliz. Ocorreu a extinção do crédito. Já era, acabou, não dá. Agora, ocorreu em relação a ela. É uma das coisas mais bizarras, tá? O crédito ele pode se manter ativo contra a empresa, mas contra a pessoa que você representa, talvez agora não tem como mais. É um negócio muito esquisito, é a moda da casa, é jabuticaba, é coisa de tributário, você vai ter que ler muito para não entender quase nada, mas é assim que funciona. Uma extinção de direito tributário atinge o crédito, mata o crédito. Nesse caso, a extinção em relação à responsabilidade do sujeito passivo. E vai construção jurisprudencial em cima disso e doutrinária para dizer que a extinção matou o crédito em relação a esse, ou pelo menos a responsabilidade, vai depender do autor, mas continua vigente para o outro lado. Tudo bem, importante que você livrou o teu cliente desse crédito tributário que era inválido contra o seu cliente. Bom, eu faria isso, viu? Começaria por aí. Agora, pode ainda analisar fato gerador. Você pode pegar a doutrina de Kiyoshi-Harada, para o qual o fato gerador tem 5 elementos. Entender se aqueles 5 elementos estão lá, se ocorreram. Por que não? Se está sendo cobrado, mais do que justo dizer se houve ou não ocorrência do fato gerador. Só que aqui, quando nós falamos numa situação dessa, aí é chão. Aí eu falo para você, se você quiser fugir dessas teses que eu já te disse no início, quiser buscar outras, aí já vai começando a ficar mais difícil, tá? Principalmente num país em que grande parte dos tributos é por lançamento e por homologação, né? Lançamento, todos são por lançamento, né? Mas é por homologação, nessa modalidade onde você
auto faz o lançamento, né? Ridículo, né? É um auto lançamento, sendo que o lançamento é algo de competência exclusiva, né, da entidade tributante ou para quem ela delega ali o lançamento, mas existe essa espécie de auto lançamento onde eu declaro isso, depois é homologado e funciona como um quase auto lançamento, como se eu fosse autoridade fiscal para lançar. E às vezes eu lanço errado e esse lançamento homologa e a checagem da legalidade por parte da autoridade fiscal ficou aquém. Você pode olhar esses argumentos, como por exemplo, lançamento errado, necessidade de retificação, só que a coisa aqui vai ficando muito feia. Desses primeiros argumentos que eu te disse, boa parte das execuções fiscais podem cair por terra e pode ser que saia na sua mão. Me acompanha aqui no canal, vou te dando dica, vou te falando uma coisa aqui, outra lá sobre situações hipotéticas, o que eu poderia fazer, mas jamais eu vou te dar conselho no que fazer no caso prático, a menos que eu esteja trabalhando com você, óbvio, né? Então, um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.